Então, boa noite a todas e todos. É um prazer hoje ter aqui com a gente a professora Maria Aparecida Guedes Monção, que também é professora da disciplina da outra turma. Hum. É com ela que nós vamos conversar hoje sobre relação com as famílias. Cidinha, seja Oi. muito bem-vinda. Obrigado, Gabi. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Para a aula de hoje, a gente tinha um texto da Cidinha sobre a relação com as famílias, um texto do Bonomi, e a Cidinha pediu ontem para eu encaminhar para vocês um terceiro texto, né, um trecho do Paulo Freire, da Pedagogia da Esperança. E eu combinei com a Cidinha a gente tentar um primeiro momento direto, né, Cidinha, para depois a gente tentar Pode ser, sim. cortar a gravação. E aí, na sequência, eu paro de gravar e começo a gravar de novo, para que a gente possa ter aí todos os comentários e diálogos, que acho que fica mais fácil também para quem assiste depois. Tá bem? Tá ótimo. Então, Cidinha, muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu Ah, palavra e vou passando aqui os slides para você, conforme você for tá ótimo. pedindo. Primeiro, eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um tema que eu tenho muito apreço e gosto muito de debater, então é um prazer. A ideia hoje é falar sobre essa temática da relação com as famílias, então queria iniciar dizendo que essa é uma temática na educação infantil de muita importância, né? Mas também é um dos aspectos de maior tensão, né, no cotidiano das instituições, a relação entre educadores e famílias. Não só no nosso país, também em outros países, especialmente pela história do nascimento das creches, né? Acho que a Gabi já trabalhou isso com vocês. Quando as creches elas começam a funcionar, elas têm uma perspectiva de substituir a família. E essa questão de substituir a família acaba criando uma tensão, né? Porque a família ainda existe e tem a perspectiva de substituir, e na sua origem também tinha alguns preceitos, né, que desconsideravam o saber da família. É como se a instituição é que sabia a melhor forma de educar e de cuidar da criança. Então, essas marcas do início do atendimento na educação infantil, elas vão ao longo do tempo tomando força, e mesmo hoje, com todas as mudanças, nós ainda vemos muito dessas marcas, seja na dificuldade da escuta da família, e seja na dificuldade de compreender que a criança, que a instituição da educação infantil, ela tem uma educação complementar à família. Então, a gente não pode desconsiderar. Então, eu só queria fazer essa introdução, e aí para a gente já poder pensar um pouco sobre os desafios que essa relação nos traz. E eu gosto de iniciar a conversa sobre essa temática usando um trecho do texto do Paulo Freire, do Pedagogia da Esperança. Não sei se vocês chegaram a ler. Eu aqui vou fazer uma síntese, vou ler só um trechinho, que eu acho que ele, na verdade, é uma questão bem importante para a gente pensar, né? Porque o Paulo Freire ficou um bom tempo trabalhando no SESI, lá no Recife, e em função das dificuldades com as famílias, especialmente por perceber que as crianças passavam por situações de violência física e castigos, ele faz uma pesquisa, né, a equipe do SESI, Paulo Freire está à frente dessa pesquisa, para saber a questão dos castigos nas famílias. E o resultado é um resultado, para quem leu, viu que é caótico, né? Havia diferentes tipos de castigos e castigos físicos muito violentos, né? Com exceção dos pescadores, que lidavam diferente com essa questão. E aí depois que a pesquisa é sistematizada, eles chamam, né, as famílias para eles fazerem a devolutiva da pesquisa e discutir, né? Porque a princípio o castigo não era uma estratégia, né, pedagógica aceitável. E aí ele
relata nesse texto uma reunião, uma das reuniões com as famílias, e quando ele acaba de fazer a fala dele, ele citou Piaget, né, fez toda a discussão do juízo moral. A hora que ele termina de falar, um homem, mais ou menos de uns 40 anos, pede a palavra, e o Paulo Freire conta que essa fala, que eu vou ler só essa fala para vocês, marcou muito Paulo Freire, ao longo de toda a trajetória dele, né? E que ele sempre se lembrava, é como se ele sempre retomasse essa imagem do que foi. Então, quando ele termina de falar, né, esse senhor começa falando. Deixa eu tentar ler aqui para vocês o trechinho. Bom, opa. Então, ele fala assim: acabamos de escutar umas palavras bonitas do Dr. Paulo Freire. Palavras bonitas mesmo, benditas, umas até simples, que a gente entende fácil, outras mais complicadas, mas deu para entender as coisas mais importantes que todas elas juntas dizem. Agora, eu queria dizer umas coisas ao doutor que acho que os meus companheiros concordam. Me fitou manso, mas penetradamente, e perguntou: Doutor Paulo, o senhor sabe onde a gente mora? O senhor já esteve na casa de um de nós? Começou, então, a descrever a geografia precária de suas casas. A escassez dos cômodos, os limites ínfimos dos espaços em que os corpos se acotovelavam. Falou da falta de recursos para as mais mínimas necessidades. Falou do cansaço do corpo, da impossibilidade dos sonhos com amanhã melhor, da proibição que lhes era imposta de ser felizes, de ter esperança. Acompanhando seu discurso, eu adivinhava os passos seguintes, sentado como se estivesse, na verdade, me afundando na cadeira, que ia virando na necessidade de minha imaginação e do desejo de meu corpo em fuga, um buraco para me esconder. Depois, silencioso por uns segundos, passeou os olhos pelo auditório inteiro, me fitou de novo e disse: Doutor, nunca fui na sua casa, mas vou dizer ao senhor como ela é. Quantos filhos tem? É tudo menino? 5, disse eu, mais afundado ainda na cadeira. 3 meninas e 2 meninos. Pois bem, doutor, sua casa deve ser uma casa solta no terreno, que a gente chama de casa de oitão livre. Deve ter um quarto só para o senhor e sua mulher, outro quarto grande é para as meninas. Tem outro tipo de doutor que tem um quarto para cada filho, mas o senhor não é desse tipo, não. Tem outro quarto para os 2 meninos, banheiro com água quente, cozinha com linha Arno, um quarto de empregada bem menor do que o dos filhos, e no lado de fora da casa, um jardinzinho com grama inglesa. O senhor deve ter ainda um quarto onde bota os livros, sua livraria de estudo. Está se vendo, por sua fala, que o senhor é um homem de muitas leituras de boa memória. Não havia nada a acrescentar nem a retirar. Aquela era a minha casa. Um mundo diferente, espaçoso e confortável. Agora veja, doutora, a diferença. O senhor chega em casa, cansado, a cabeça até pode doer no trabalho que o senhor faz. Pensar, escrever, ler, falar, esses tipos de fala que o senhor fez agora, isso tudo cansa também. Mas, continuou, uma coisa é chegar em casa, mesmo cansado, e encontrar as crianças, tomar banho, vestidinhas, limpas, bem comidas, sem fome, e a outra é encontrar os meninos sujos, com fome, gritando, fazendo barulho. E a gente tendo que acordar às 4 da manhã do outro dia para começar tudo de novo, na dor, na tristeza, na falta de esperança. Se a gente bate nos filhos e até sai dos limites, não é porque a gente não ame eles,
é porque a dureza da vida não deixa muito para escolher. Isto é saber de classe, digo eu, Paulo Freire, agora. Esse discurso foi feito há cerca de 32 anos. Jamais o esqueci. Ele disse a mim, não importa que na hora em que foi feito, eu não tenha percebido, muito mais do que imediatamente comunicava, nas idas e vindas da fala, na sintaxe operária, na prosódia nos movimentos do corpo, nas mãos do orador, nas metáforas tão comuns ao discurso popular, ele chamava a atenção do educador ali em frente sentado, calado, se afundando em sua cadeira, para a necessidade de que, ao fazer o seu discurso ao povo, o educador esteja a par da compreensão do mundo que o povo esteja tendo. Compreensão do mundo que, condicionada pela realidade concreta, que em parte a explica, pode começar a mudar através da mudança do concreto. Mais ainda, compreensão do mundo que pode começar a mudar no momento mesmo em que o desvelamento da realidade concreta vai deixando expostas as razões de ser da própria compreensão tida até então. A mudança da compreensão de importância fundamental não significa, porém, ainda a mudança do concreto. O fato de jamais haver esquecido a trama em que se deu aquele discurso é significativo. O discurso daquela noite longínqua se vem pondo diante de mim como se fosse um texto escrito, um ensaio que eu devesse constantemente revisitar. Na verdade, ele foi o ponto culminante de um aprendizado há muito iniciado. O que, de um educador ou educadora progressista, ainda quando, às vezes, tenha de falar ao povo, deve ir transformando o ao em com o povo. Isso implica o respeito ao saber da experiência feita, de que sempre falo, somente a partir do qual é possível superá-lo. Naquela noite, já dentro do carro, que nos conduzia à volta à casa, falei um pouco amargo a Elsa, que era a esposa dele, só raramente não me acompanhava às reuniões, fazia excelentes observações que me ajudavam sempre. Paulo Freire diz, pensei que havia sido tão claro, parece que não me entenderam. Não terá sido você, Paulo, quem não os entendeu? Perguntou Elza e continuou. Creio que entenderam o fundamental da sua fala. O discurso do operário foi claro sobre isto. Eles entenderam você, mas precisavam de que você os entendesse. Essa é a questão. Anos depois, a pedagogia do oprimido falava da teoria embutida na prática daquela noite, cuja memória eu trouxera para o exílio, ao lado da lembrança de outras tantas tramas vividas. Bom, então eu trouxe esse texto do Paulo Freire, porque eu acho que ele já aponta aí um princípio importante para a gente, né? Então, quando a gente pensa em falar com as famílias, é com, e não para, não saber de cima. Eu queria que esse texto, né, essa fala do Paulo Freire, então, nos acompanhasse hoje ao longo do encontro e servisse como já um disparador, né, de questões para a gente pensar sobre a relação com as famílias na educação infantil. Cidinha, tá todo mundo comentando aqui no chat. Então tá bom. Querem falar? Com a leitura. Eu vou fazendo essa medição, porque eu sei o quanto é difícil estar dando a aula e lendo o chat e lendo Sim. Eu não consigo. Eu também não consigo. Então, você pode ficar tranquila com a discussão. Eu vou lendo aqui o que o pessoal está colocando no chat. Tá ótimo, tá ótimo. Mas está todo mundo dizendo aqui que profundo, que emocionante, que eu adoro ler Paulo Freire. Sim. Ai, que bacana. Eu acho que é um começo muito gostoso para a gente, de fato, se colocar num outro lugar nessa conversa sobre as famílias, né? Sim. Acho que eu aproveito e convido para quem ainda não leu a Pedagogia da Esperança para ler, que é um livro maravilhoso do Paulo Freire,
e nos provoca a pensar muito, né? E também como educadores a fazer sempre uma revisão, uma análise da nossa prática de forma reflexiva, né? Que nos faz avançar. Por isso que eu gosto muito desse texto, né? Que bom que vocês gostaram. Bom, aí nessa perspectiva que o Paulo Freire já nos envolve, eu queria assinalar alguns princípios que revelam a dimensão política da relação com as famílias na educação infantil. Então, eu vou falar do ponto de vista da educação pública primeiro, né? Então, na educação pública, vocês já devem ter estudado, nós temos na nossa Constituição que a educação pública tem que ter uma gestão democrática. E gestão democrática pressupõe que todos os sujeitos envolvidos na instituição tenham também possibilidade de deliberar, né, não só falar, mas de deliberar sobre as questões presentes no cotidiano. Então, nesse sentido, a gente já aponta que, além da educação pública e a gestão democrática, isso revela a importância do controle social feito pela população nos equipamentos públicos, né? E aí, essa população, que são as famílias, né, elas têm o direito de decidir, então, primeiro de conhecer e depois decidir, então, o direito de conhecer e decidir sobre os rumos da escola, sobre o cotidiano, né? E isso tem a ver com uma discussão sobre participação popular, né? Não foi à toa que essa questão aparece na Constituição, na década de 80, junto aos movimentos de redemocratização do país, a questão da participação popular fica muito forte. Inclusive, nós acabamos por ter uma Constituição, chamada Constituição Cidadã, em que esse é um princípio, né? Então, quando nós falamos da relação com as famílias na educação infantil, nós não podemos desvincular desses princípios, porque eles nos levam a olhar para as famílias sob um outro patamar, não de que a escola ensina para elas, não de que nós, como educadores, vamos dar aulas para as famílias, mas nós vamos fazer esse movimento de participação e garantir a voz, e também nós vamos aprender com elas sobre o contexto que as crianças vivem, né? Do ponto de vista da educação infantil, nas diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, vocês já discutiram na aula com a Gabi, a função social da educação infantil, ela vai assinalar a importância de acolher, educar e cuidar as crianças de 0 a 5 anos, compartilhando com as famílias o processo de formação da criança pequena em sua integralidade. O compartilhar, aqui, não é o mesmo compartilhar que a gente usa nas redes sociais, que a gente simplesmente passa adiante, né? O compartilhar aqui, ele pressupõe uma relação de diálogo e de conhecimento mútuo em função da criança, que é a mesma que ela frequenta as duas instituições, né? A instituição de educação infantil e a família. E essas duas instituições são muito importantes para a criança, então ela tem que ter uma interlocução. E outro aspecto também que é considerado como função social é colaborar na construção de valores como a solidariedade, o respeito ao bem comum, democracia, a aprendizagem do convívio com as diferentes culturas, identidades, singularidades, preservando a autonomia de cada um. Então, esses aspectos que revelam a função social da educação infantil é também o que provoca a pensar o lugar que tem a família na instituição. A função política da educação infantil, né, nas diretrizes também apresenta, é possibilitar a igualdade de direitos para as mulheres, porque a educação infantil, quando nós falamos de educação infantil, nós temos 3 categorias muito próximas, que é a criança, né, a infância, a mulher, né,
o papel que a mulher ocupa na sociedade e também a questão da maternidade. Então, se olharmos historicamente, a mulher ocupava o papel de se voltar exclusivamente para a maternidade e o cuidado das crianças, né, de responsabilidade privada e privada da mulher, né. Vocês discutiram aquele texto da Elizabeth Badinter, ela vai mostrando bastante essa questão do mito do amor materno e tal. Então, as creches, elas são, hoje, também uma instituição que promove, que possibilita a igualdade de oportunidade entre os gêneros. Então, isso a gente não pode, de jeito nenhum, confundir com a visão assistencialista, porque muitas vezes na área se confunde isso com assistencialismo. Não, a instituição de educação infantil tem esse papel social também. Depois, no debate, se vocês quiserem, a gente conversa um pouco sobre como isso está sendo exposto nesse momento da pandemia. E um outro aspecto da função política da educação infantil é contribuir, né, para que nossas crianças usufruam desde pequenos os seus direitos sociais e políticos, como a participação, a criticidade, tendo em vista a formação da sua cidadania. Isso a gente assinala, inclusive, os bebês, porque às vezes a gente fala isso e fala, não, mas só os maiores, não, inclusive os bebês. E a função, a função pedagógica, né, que também é da diretriz, é um lugar privilegiado de convivência entre crianças e adultos, e convivência democrática, né? Um espaço de ampliação dos saberes e conhecimentos de diferentes naturezas, inclusive os saberes vindo das famílias, e um espaço social que valoriza a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade, a liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Bom, isso é uma síntese, né, do que vocês já viram nas diretrizes, mas ela é a base também para a gente pensar a relação com as famílias. E deriva dessa discussão das diretrizes a concepção de educação infantil que norteia aí essa discussão, né, sobre a relação com as famílias. Então, a educação infantil é tida como o primeiro espaço de socialização coletiva, de educação coletiva da criança pequena, né, diferente da família, é um espaço mais privado. A educação infantil é um espaço de educação coletiva. Ela também promove, da mesma forma que possibilita a igualdade de acesso entre homens e mulheres à sociedade, né, a participação política, no mundo do trabalho, na educação, ela também provoca a redução das desigualdades sociais. Ela pode provocar, ela pode ser um agente. A educação infantil, a concepção da educação infantil, considerando que o Estado assume a responsabilidade da educação da criança pequena, o que antes era entendido só de responsabilidade da família, hoje o Estado assume, então não é só um dos lemas do movimento de mulheres, né, na época de reivindicação das creches, na década de 80, era assim, o filho não é só da mãe. Então, essa questão não era só relativa à questão do parceiro, né, da divisão entre o trabalho em casa, mas também que o Estado deveria assumir essa responsabilidade como sendo uma responsabilidade de compartilhar a educação das crianças como sendo uma dimensão social. É uma estratégia de promoção de igualdade de oportunidades de gênero, já falei, ela favorece a produção de novas formas de socialização coletiva, especialmente na atualidade, em que as crianças têm poucos espaços públicos destinados a elas, a formação integral da criança, e aí pensando no cuidado e educação de forma integrada, como vocês já devem ter discutido na disciplina, e compartilhar a educação e o cuidado com a família. Às vezes, isso é muito interessante, que às vezes nas discussões sobre a educação infantil, nos textos aparece integração do cuidado e educação, né? Ok?
mas esquece da segunda parte, que é compartilhar a educação e cuidado com a família, né? A criança, então, ela, nessa visão de educação infantil, ela é compreendida como uma responsabilidade social, então ela é responsabilidade de toda a sociedade e não apenas da família, né, do âmbito privado. Oi? Eu vou pedir licença para parar de compartilhar aqui a tela, um minutinho, Tá. que eu vou compartilhar de novo aqui, só para ilustrar o que você acabou de falar. Pessoal, eu acho que a maioria já viu, mas não custa mostrar de novo. Que é a imagem do movimento que você acabou de citar. Ah, que bacana, isso. Está aparecendo aí para vocês? Ah, tá. Muito legal, Gabi. Linda essa imagem, eu adoro. Essa Ai, imagem bacana. é do acervo do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. Né? A Maria Malta também cita esse movimento no texto que a gente estudou lá na aula sobre história da educação infantil. Né? Sim. Esse slogan, o filho não é só da mãe. Muito bacana. Que aí tem uma discussão do movimento feminista, né, que também está muito articulado com o avanço das creches, né, que a gente não pode esquecer, que foi uma luta das feministas também, né. Sim. Eu acho que essa imagem conta tudo, assim, de que é essa perspectiva de que o Estado assuma também a educação da criança pequena, né. E isso é tão forte, gente, porque veja bem, vocês já devem ter conversado com pessoas que colocaram seus filhos na creche e com pessoas que levam seus filhos para a escola, uns 6 anos, né, agora. Então, é difícil você falar assim, nossa, que pena que ele está indo para a escola, que judiação. Mas se é um bebê na creche, é muito comum você ouvir isso, olha, coitado, mas... E uma certa recriminação por a mulher, né, fazer isso, né? Porque também não é uma questão, normalmente não se pensa no pai da criança, sempre é a mulher. Então, essa questão ainda é muito introjetada. Então, essa discussão da compartilhamento com o Estado, ela é fundante aí na nossa discussão da educação infantil, né? Então, o compartilhamento da educação com as famílias, ele se ancora também na especificidade de que as crianças, né, na educação infantil, de 0 a 5 anos e 11 meses, exige um acompanhamento dos adultos que lhes são próximos, ou seja, quem com ele convive na instituição e com ele em casa. E para subsidiar, entre outras coisas, as crianças a construírem o quê? O conhecimento sobre elas e sobre o mundo. Então, esse compartilhamento, ele tem como eixo a criança. Então, são duas instituições que agregam a mesma criança. Então, essas duas instituições precisam dialogar, precisam pensar, até porque as crianças pequenas exigem dos adultos, né, que ficam com elas, que compartilham, um diálogo, né, para entender a manifestação das crianças. Então, a especificidade do compartilhamento da educação da criança pequena é nessa discussão que eu fui trazendo, que é o papel que a família ocupa na sociedade hoje, então, historicamente ocupou e que ela ocupa hoje, o papel da mulher e o papel da criança. Então, vocês leram o texto da Maria Malta, ela vai fazendo muito esse percurso, né? A expansão do atendimento, ele é fruto dos movimentos sociais, como a gente já falou, né? Então, esses movimentos sociais também favorecem para que a gente vá construindo uma outra visão sobre maternidade. E essa outra visão sobre maternidade quebra um pouco aquela ideia que a criança, se não ficar só com a mãe, ela vai ter problemas com seu desenvolvimento, vai ter problemas de ordem moral. Na verdade, vai trazendo uma discussão que é possível, né, a mulher ocupar mais do que um papel e também ser mãe, né? Bom, para esse compartilhamento e garantir essa especificidade, é importante ter um diálogo permanente entre os educadores e famílias,
porque eles têm que ir pensando juntos e compreender, mais do que compreender, respeitar as manifestações infantis. E a partir dessas manifestações também promover a educação. A natureza desse compartilhamento, ele é essencialmente relacional. Então, por isso que eu falei lá no início, né? Historicamente, esse é um ponto de tensão. Então, historicamente, ele é fonte de conflitos entre famílias e educadores, especialmente por conta desse papel que se fala da mulher, né? Desculpa, da mãe, né? Então, tem uma idealização de mãe e que, quando a creche surge, vai substituir a mãe, a família. E quando isso é feito, é difícil você poder ter duas pessoas se um está substituindo o outro, né? Um querendo ocupar o espaço do outro. Então, a dimensão relacional, que também é uma dimensão política, as relações são permeadas pela dimensão política, isso não é uma discussão secundária, ela é muito presente nessa relação. Então, a gente vai ver as emoções, as expectativas, os valores que estão presentes nessa relação. Vai exigir dos educadores um olhar crítico e uma escuta muito afinada, muito cuidadosa a respeito das impressões, dos sentimentos, tanto das famílias quanto dos educadores nesse processo. Se não tiver esse processo de reflexão no cotidiano, no dia a dia, isso vai acirrar o processo de tensão, né? E para o compartilhamento, né, dessa educação da criança, é preciso compreender que administrar as emoções emanadas a partir do encontro entre esses sujeitos, são os educadores e a família, não é uma questão secundária, é preciso administrar essas emoções, é preciso entrar em contato com essas emoções. No caso da instituição, é preciso fazer o estudo sobre ela para não cairmos no senso comum. Então, a participação, o diálogo, a escuta cotidiana das famílias e o respeito e valorização de suas formas de organização é um dos pressupostos. Porque se a gente não valoriza, a gente diz que tem um modelo que é o ideal e não reconhece o real que está ali. Quando eu faço isso, eu deixo de valorizar ou de considerar o que tem na realidade. Isso gera também uma sensação de inferioridade, de mal-estar na família, né? E o importante é a gente tentar construir uma relação que seja efetiva, né? Não só com as famílias que frequentam a unidade, mas com a comunidade local, por meio de mecanismos que são próprios de uma gestão democrática, que considera os saberes da comunidade, como o Paulo Freire falou para a gente agora há pouco, né? Eu acho que isso é um pressuposto importante. Então, repensar como se dá o relacionamento entre adultos que compartilham a educação das crianças é um desafio e um exercício que é permanente, que envolve todos que estão na instituição. E como ele é como eu já disse, um campo de tensão, ele vai exigir muita pesquisa e muita reflexão. A gente vai ter que estudar muito para lidar com os desafios que emergem dessa relação, desse compartilhamento. Então, nós temos aí um campo de tensões e conflitos, né? Além das potências, mas nós temos também as tensões e conflitos no compartilhamento. E aí eu retomo o Paulo Freire novamente, que ele vai falar que é papel de cada educador ou gestor, né? Não é falar ao povo sobre a sua visão do mundo, ou tentar impô-la a ele, mas dialogar com eles sobre a sua e a deles. Veja a diferença. Uma coisa é ensinar ou dizer para a família o que ela tem que fazer com as crianças. É o mesmo nesse momento aqui da pandemia. A gente vai passar o que a gente acha que é importante para eles. Não. A gente tem que falar
com eles, com as famílias, e a partir daí a gente propor. E o Paulo Freire continua falando da importância, da necessidade de estarmos nós convencidos de que a nossa visão do mundo, né, ou de todos nós, se manifesta de várias formas, por meio de ações, e reflete a situação no mundo em que se constitui. Então, é muito delicado considerar aí a visão de mundo do outro. Especialmente porque, muitas vezes, isso acontece com muita frequência, a forma que a família pensa a educação da criança é muito diferente do que nós pensamos. Leonardo Boff tem um livro que chama Águia e a Galinha, e ele tem uma introdução que diz: nossos olhos veem de acordo com onde nossos pés pisam. Então, desse lugar, eu vejo de uma forma a realidade. Quem está no outro lugar, né, vai olhar de outro jeito. Portanto, por isso que é importante também, aí pegando Paulo Freire, a importância do diálogo. E aí, no caso da relação com as famílias, além do diálogo, a negociação, né? O texto que a Gabi deixou aí com vocês também, que é do Adriano Bonomi, que é um italiano, ele faz toda uma discussão, e é interessante porque ele assinala que na Itália as questões de conflito com as famílias foram muito próximas ao que a gente ainda vive no Brasil, né? E consideradas as diferentes realidades, eles hoje têm lida com isso já um pouco diferente, talvez porque consideraram isso como temática de pesquisa e estudo, né, de produção de conhecimento sobre, né. Então, ele vai falar que há 3 dimensões de conflito, né, entre as instituições, que são instituições com finalidades e papéis diferentes. A finalidade da família, uma, da escola é outra. Há também o conflito entre códigos e culturas. O professor vê a criança no grupo, no coletivo de crianças. A família vê como filho dela, indivíduo, né? E não compreende, né? As educadoras compreendem, as famílias não entendem essa forma de pensar dos educadores. Ela está querendo falar do filho dela, e ela está falando, bom, aqui na creche, o João precisa fazer tal coisa porque é coletivo. Ela disse, mas não, mas o meu filho. Então, esse é um conflito, né, de cultura, e que somente com o diálogo e por meio da negociação é que a família começa a aprender o que é compartilhar a educação, então, com o espaço coletivo, assim como a creche também começa a aprender que, apesar de ser um espaço coletivo, tem uma singularidade, uma especificidade de cada criança. E ele coloca, por fim, um conflito de ordem emocional, que eu até falei um pouquinho atrás, né? Que são as emoções que estão presentes nesse contexto de educar e de compartilhar a educação da criança. São medos, frustrações, expectativas. Se a gente não olha para isso como sendo algo que faz parte do processo, e mais, que essas questões são de âmbito pedagógico e necessárias de refletir, então as tensões tendem a aumentar. Então, o exercício do compartilhamento, da educação das crianças pequenas entre os educadores e as famílias, vai exigir, para nós educadores, aprendizagens relativas ao trabalho coletivo, que são aprender a escutar. Às vezes a gente tem dificuldade de escutar. Aprender a falar, e falar com o jeito que, com o outro, não para o outro. Negociar. E às vezes como a gente está muito imbuído naquele cotidiano, muitas vezes você tem dificuldade de negociar. Decidir. Sempre com foco. Qual é o foco? É a criança e sua infância, né? Os direitos dessa criança, respeitando, e com o foco de promover as aprendizagens que as crianças têm com relação a si e ao mundo. Então, que isso sendo um processo que é o tempo todo compartilhado, né?
E aí eu coloquei aqui algumas atitudes que são necessárias para provocar a gente a pensar um pouco, para poder que esse compartilhamento ele se efetive. Então, autenticidade, né? Ser autêntico ao comunicar-se e relacionar-se com as famílias, assumindo suas ideias e sentimentos e sendo cuidadoso na expressão dos mesmos. Então, aquela ideia que às vezes tem, né? Senso comum, mas é óbvio. Não, nunca é óbvio. A gente sempre tem que saber se para o outro é. E nós vamos ter que precisar ter um diálogo que seja mais autêntico, né? Eu posso discordar. Oi. Acho que sobre esse ponto tem algo importante que eu queria mencionar, que muitas vezes, né, assim, a gente vê pessoas que usam dessa expressão, né, eu só estou sendo autêntico. Sim. Justificar racismo, machismo, falta de... Grosseria. A gente já teve a aula para discutir as questões raciais. Sim. A gente teve também um debate sobre a questão de gênero. E eu acho importante a gente entender o que significa ser autêntico ao comunicar-se e relacionar com as famílias, né? Sim. Porque essa questão que vem depois, ela é muito importante, é assumir as ideias, os nossos sentimentos, mas ser cuidadoso na expressão dos mesmos. Sim. Então, isso é bastante importante, porque a gente não pode desrespeitar e depois dizer, eu só estava sendo autêntico, assim, precisa tomar muito cuidado. Aquela expressão muito presente no senso comum, que é assim, eu falo a verdade, eu sou sincera. Então, é claro que é para você ser sincero, mas você tem que saber falar as questões, porque o outro não tem necessidade de acolher sua raiva, de seu destempero, a sua falta de paciência. Então, essa questão é uma questão bastante delicada, e é um exercício, a gente não aprende de um dia para o outro, é um exercício mesmo, que a gente se coloca como disponível para. E aí, a segunda, né, a próxima que eu coloquei é a aceitação. Então, eu valorizo, eu reconheço o outro em sua totalidade e complexidade, inclusive com as suas contradições, limitações e imperfeições. Aceitar o outro com as suas limitações significa confiar no outro, confiar na sua tendência à autorrealização e superação das dificuldades. Então, e a confiança é uma construção. Então, eu não posso partir de uma ideia generalizada que me leva a desconfiar de todas as famílias, como às vezes a gente vê nas instituições. Essa mãe é preguiçosa, essa mãe é isso, né? E a gente não está aceitando, né? Cada um tem um jeito de ser, né? Mãe, ser pai. Então, a gente precisa entender que não tem um padrão único, um modelo único, mas há uma diversidade, e a gente precisa aprender sobre elas, e a gente aprende sobre isso na prática, e com muito estudo e muita pesquisa. A outra atitude que eu coloco como importante é empatia ou compreensão empática. Tem um autor da área da psicologia que eu gosto muito, que é o Carl Rogers. O Carl Rogers vai se debruçar muito na perspectiva da análise das relações interpessoais. E a questão da empatia é uma questão que ele coloca muito, né? A necessidade da gente aprender a se colocar no lugar do outro. Esse exercício de se colocar no lugar do outro, como é um exercício também, podemos chamar de alteridade, é um exercício onde a gente busca aprender o que o outro sente. Porque no lugar onde eu estou, eu sinto de um jeito. A pessoa é diferente de mim, então ela pode sentir de outra forma. Então, é muito importante desenvolver isso, aprender esse processo de empatia, né? Bom, então eu coloquei 3 questões aí para a gente pensar. E aí eu trouxe um vídeo que é super curtinho, porque é de um projeto que eu fiquei encantada, eu participei da banca de mestrado desse professor,
E ele, na verdade, ele foi fazer um trabalho com as crianças a partir dos 4 anos, sobre, eu sempre esqueço, a Gabi vai lembrar de cabeça, a lei, eu nunca lembro o número, que vai falar sobre a questão das questões raciais. A 10.639, 2003. Isso mesmo. E aí ele fala... Eu nunca lembro o número da outra, porque a 10.639 foi substituída pela 11.600 e eu acho que é 45. Nossa, eu nunca decoro o número. Mas ele fez esse trabalho com as crianças e ele foi trabalhar a mitologia africana com as crianças e a metáfora dele assim, era contar histórias à sombra de uma árvore. Então, foi um projeto belíssimo. Depois, quem tiver interesse, eu posso passar a dissertação dele, que eu acho, nossa, maravilhosa. E aqui é um pequeno relato das famílias que ele entrevista, falando do trabalho. Um dos trabalhos que ele fez foi pedir para as famílias, ele mandou lá o material para elas trançarem, e ao trançar, as famílias contar suas histórias para as crianças. Então, ele entrevista as famílias e pergunta para as famílias o que elas acharam do projeto e desse exercício que é de contar suas memórias para as crianças. Eu só quis trazer esse pequeno trecho para vocês verem, primeiro, que tem diferentes formas das famílias observarem o projeto, mas há uma marca aí que as crianças levam o que tem que aprender na escola para casa. E quando isso é feito em parceria com o professor, como há uma reciprocidade, né, das famílias com relação ao trabalho. E um detalhe, gente, é que ele trabalhou os mitos africanos, e os mitos africanos têm fugiu a palavra, mas as figuras centrais são os orixás, que é basicamente os que são utilizados no candomblé. E eles também discutiram isso, e, por incrível que pareça, na escola tinha várias famílias evangélicas, né, que tem, às vezes, uma dificuldade de aceitar que seus filhos entrem em contato com essas ideias, e ele fez um trabalho, uma discussão tão bacana, que isso não ficou polarizado na questão religiosa, mas sim na questão da história, né, da África, do povo, trabalhar a mitologia como... lembro que ele contava assim, se fosse a mitologia grega, ok, né? A africana, não. Então, todo um trabalho, né? Então, eu gosto muito desse trabalho, porque ele mostra como, quando a gente tem uma profunda compreensão do trabalho pedagógico, a gente dialoga com as famílias de um jeito que favoreça a aproximação, né? Não a sobreposição, né? Bom, e aí, para concluir, para a gente poder debater um pouco, eu queria colocar alguns desafios que também são princípios que estão colocados nessa relação. Então, inspirado aí no Paulo Freire, que é o trabalho com as famílias e não para as famílias. A parceria envolve partilha e envolvimento. Então, o compartilhamento pressupõe parceria, partilha e envolvimento. Reconhecer que as famílias todas têm projetos educacionais para os seus filhos. Todas, não tem nenhuma que não tenha. O que normalmente não tem é o projeto que a gente idealiza ou gostaria, mas eles têm. Então, a gente precisa, com certeza, conversar para entender qual é esse projeto, para a gente poder dialogar com as famílias. A sensibilidade, né, que eu diria uma sensibilidade, mas ela não é uma sensibilidade inata, é uma sensibilidade construída a partir do nosso estudo, da nossa reflexão, para captar o ponto de vista do outro, ao mesmo tempo com as nossas próprias emoções e valores. Então, é um diálogo também interno de autoconhecimento meu, como educador, para lidar com o outro, né? Que também é fundamental, né? A dimensão do papel profissional, tratar as relações com a família de forma reflexiva, sair do senso comum. A gente não fala as mães, a gente fala a Gabriela
que é a mãe do Matheus, a Cidinha, que é a mãe da Beatriz, não é as mães, uma entidade generalizada. Então, cada mulher, cada homem, né, que tem seus filhos, eles têm uma identidade, então a gente vai ter que tratar isso de forma profissional. Então, por mais que eu me inquiete com aquilo, eu discorde do jeito, né, que aquela família educa, eu tenho que trabalhar isso de âmbito profissional. Um outro aspecto, Paulo Freire fala num dos seus livros sobre a nossa inexperiência democrática. Então, a nossa trajetória de país colonizado nos oferece poucas experiências democráticas que nós vivemos ao longo da vida. Então, nós precisamos nos conscientizar de que democracia é um processo de aprendizagem, né? Então, que essa perspectiva de aprendizagem nos leva a pensar muito sobre isso constantemente, né? Outra questão é conhecer. Isso agora, nesse momento, é muito importante. As condições de existências materiais, culturais das famílias. Isso para garantir uma boa compreensão, de maneira que todos aprendam. Porque se eu não consigo, se eu não conheço, eu falo do lugar onde eu estou, que é muito diferente, né? A ação da escola que provoca na família a vontade de se envolver no projeto das escolas. Como esse exemplo do vídeo aqui do Beto, né? E tem que ser uma ação, gente, permeada de ternura e cuidado, da questão do encontro com o outro. Muitas vezes, na educação, quando a gente fala da questão da ternura, do cuidado, fala, nossa, não é profissional. É sim, porque nós trabalhamos com relações humanas, e as relações que os princípios são relações solidárias, relações humanizadas. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Um outro desafio é que a escola se torne uma referência na comunidade social e cultural. O Peter Moss traz essa discussão da escola como espaço de público, onde a gente possa debater sobre a educação das crianças, sobre a infância, sobre vários temas, né? A constituição de espaços coletivos para tomada de decisão, aí depois no debate, se vocês quiserem, a gente discute sobre isso. Normalmente, na escola pública, a gente tem um conselho de escola, que tem representação das famílias, mas muitas vezes a pauta, tudo já está muito articulado entre a gestão e os professores, e as famílias pouco participam. Um outro desafio é a gente transcender a dimensão informativa das ações com as famílias. Então, muitas vezes, se vocês vão na primeira reunião de pais, de famílias, né, quando a criança começa a frequentar a instituição, às vezes é uma reunião onde a instituição só fala, olha, as regras aqui são assim, assado, então não tem uma busca de conhecer a família, tem só informações que são administrativas. E elas pouco ajudam para a aproximação. Eu acho que no texto do meu artigo, quem leu, que ele é fruto de uma pesquisa de 2 anos, não sei. Então, ali vocês vão vendo que a visão que os professores têm sobre as famílias influencia na forma como eles se relacionam. Em contrapartida, as famílias têm uma visão super positiva dos educadores. E os educadores acham que a visão das famílias é negativa, e não é. Então, veja como é importante a escuta e aí a conversa, né? Bom, aí... Dina, posso compartilhar com vocês uma história? Claro. Gosto muito de compartilhar essa história com a minha turma, sempre. Todo ano eu conto essa história. Foi uma situação que eu aprendi muito uma vez, assim, ela foi tão chocante, tão impactante para a gente. Eu era diretora de uma creche em São Carlos, e eu estava tendo um problema, mas sabe aquele problema que você está tentando, você não sabe como lidar, e você está tentando manter ele em banho-maria para resolver depois? Eu estou sabendo o que está acontecendo, mas me dá um tempo para pensar, para a gente ver o que vai fazer, né? Então, o que está acontecendo? Tinha algum problema acontecendo na turma do berçário 2.
as professoras estavam muito inquietas, enfesadas, reclamando das mães em geral, porque se fala assim, as mães. Mas tinha uma mãe em especial que irritava mais do que as outras. Porque era uma mãe que todo dia, na hora da saída, chegava para buscar sua filha de 1 ano e meio, e ela perguntava, ai, como foi o dia? Ela passou bem? E ela comeu tudo? O que teve hoje na janta? Ah, comeu feijão? E a fralda, assim, ela, né, evacuou, funcionou o intestino direitinho? Tá, então tá bom, obrigada. E ia embora. E as professoras ficavam uma fera, porque falavam assim, primeiro que a hora da saída é um forfé. É um monte de mãe e pai chegando, de vó, de tio, de irmão. Não dá para dar atenção para cada família individualmente na hora da saída, tendo que atender as outras crianças que estão saindo, as outras famílias que estão chegando. Então, era um caos. E era uma equipe incrível. Era uma equipe que acho que assim se destacava em relação a todas as outras turmas, as outras docentes da creche. Elas faziam um trabalho de música, de arte, de expressão corporal, faziam cartazes, tinham uns projetos pedagógicos belíssimos. Elas falavam, Gabi, a gente se desdobra para dar para essas crianças o melhor que a gente pode. E essa mãe para a gente na hora da saída para perguntar o que comeu e se fez cocô. O que ela está achando? Que ela tem uma babá de luxo? Que eu só tenho essa criança para cuidar? Que eu não sou uma profissional da educação? Porque só me pergunta isso desvalorizando todo o nosso trabalho. Nossa, essas professoras estavam muito bravas com essa mãe. E eu sem saber muito o que fazer, né? Como é que o que eu ia fazer? Ia falar com a mãe, ia chamar, falar com as pessoas. Eu estava tentando entender a situação, mas eu acho que a situação estava muito evidente. Porque um belo dia, esta mãe, que as professoras sempre reclamavam, entra na minha sala, na hora da saída, ou da entrada, não me recordo. Assim, Gabriela, eu precisava falar com você um minutinho. Sabe o que é? Eu acho que eu estou incomodando as professoras. Porque todo dia eu pergunto na saída, né, como que a minha filha ficou, se comeu, né, se o cocô estava mole, estava duro, enfim. E eu sinto que eu estou incomodando as professoras. Aí eu pensei, vixe, o negócio está pior do que eu tinha imaginado. Aí eu falei, mas me explica melhor o que acontece, né? E aí essa mãe me falou assim, sabe, Gabriela, eu também trabalho na prefeitura, no posto de saúde. E eu sei que a prefeitura não está mandando todos os itens alimentícios que deveria mandar. Então, eu sei que aquele calendário aquele cardápio que está grudado no refeitório, eu sei que as merendeiras não estão conseguindo seguir o cardápio, porque nem sempre tem o que deveria ter no dia. E eu me preocupo muito, assim, se a minha filha comeu frango na creche, eu não quero chegar em casa e dar frango de novo. Se a minha filha comeu ovo na creche, eu não vou chegar em casa e dar ovo outra vez. Eu sempre olhava o cardápio ali no refeitório, mas como agora eu sei que a merendeira não está fazendo o que está escrito no cardápio, e a minha filha ainda não fala, eu não tenho outro jeito de saber o que ela comeu, senão perguntando para as professoras. E eu sei que esse horário é tumultuado, é bagunçado, tem muita gente chegando, saindo, então eu evito ficar perguntando muita coisa, eu só pergunto o essencial. Porque o resto, sabe, Gabriela, eu não preciso perguntar. Toda vez quando eu chego na creche, a minha filha está sorrindo, ela chega em casa, ela canta musiquinha, eu sei que ela aprendeu essa musiquinha aqui na creche. A gente passa na frente da escola no fim de semana, ela aponta para a escola e fala, coinha, mamãe, com um sorriso enorme no rosto. Minha filha chega em casa com a roupinha suja de guache, eu sei que eles pintaram. Ela chega em casa com o sapatinho sujo de areia, eu sei que eles foram no parque. E eu sei que esse horário é difícil para as professoras contarem muito do dia a dia. Então, eu só pergunto o que ela comeu, para eu poder saber o que eu vou fazer em casa de janta. Mas eu sinto que eu estou atrapalhando as professoras e eu não sei o que fazer. Aí eu respondi para a mãe da criança, continua perguntando. Porque, de fato, o nosso cardápio não está certo e a gente não tem outro jeito de te contar. Né? Pode perguntar, eu vou conversar com as professoras.
E quando eu contei isso para a equipe, e eu fico sempre arrepiada quando eu conto essa história, porque as professoras estavam achando que o trabalho pedagógico delas estava sendo desvalorizado. Que, poxa, ela só pergunta o que comeu, a gente está fazendo tanta coisa legal e ela só quer saber o que comeu. Né? Mas o resto não precisava perguntar, porque o trabalho era tão bom que estava marcado no corpo da criança, estava marcado nas brincadeiras, estava marcado nas relações fora da escola. Né? É uma história, assim, eu sempre me emociono, porque a gente aprendeu muito com essa mãe. Sim. Como o registro do trabalho pedagógico não é só o que a gente escreve no caderno de registro, né? A criança também registra suas aprendizagens. Então é interessante, né, Gabi, porque essas experiências que vão servindo para a gente repensar e aprender junto, né? Você contou, tem várias histórias também, quando eu era diretora, e tem uma que é muito engraçada, porque a gente fazia uma reunião na hora entre um turno e outro, que é a reunião geral, e as educadoras estavam bravíssimas com as mães, eu nem me lembro mais qual era o motivo, e nossa, reunião difícil, gente. E claro, quem é direção, coordenação, nessas horas, ó, leva bastante. Aí nós estamos lá discutindo, falando, gente, mas nós precisamos do nosso projeto. E era na semana do Dia dos Professores. Quando estava terminando a reunião, bem perto de terminar, chega um grupo de mães correndo. Ainda bem que vocês ainda estão aí. Peraí, tá chegando. Aí chegam as mães, né, um grupo, acho que eram umas 10, com um bolo imenso que elas fizeram, elas se organizaram, fizeram um bolo em comemoração do Dia dos Professores, só que como a gente falava para elas que todos na creche eram educadores, então elas escreveram uma mensagem, e aí na mensagem elas referendavam todos que trabalhavam na creche, a equipe de cozinha, da limpeza e os professores, como sendo os educadores que trabalhavam com as crianças, e como elas valorizavam, né, o trabalho com as crianças e tal, e aquele bolo imenso, e as professoras, que estavam bravíssimas antes, simplesmente ficaram paradas, assim, umas começaram a chorar, outras, e foi, assim, uma situação muito bacana também, porque depois disso a gente começou a reconversar essa questão, como é que os professores viam as famílias e como as famílias viam os professores, né, não só os professores, mas todos da creche. E serviu aí para a gente avançar também, sabe? Mas acho que a hora que você falou, né, Gabi, quando tem uma tensão forte, né, entre eles, é um exercício aí que precisa de uma mediação, que às vezes leva um tempo, né, para poder dar. Mas tem várias histórias aí, depois, quem sabe, na hora das perguntas, a gente conta mais, né, que é super legal lembrar também. Bom, então, para finalizar minha fala, para vocês poderem falar, eu queria terminar falando de algumas possibilidades, e aí eu acho que é importante, nessa temática, a gente ancorar-se, né, em estudiosos da primeira infância, em modelos, ou melhor, né, do que modelos, experiências de educação infantil democráticas, emancipadoras, que realmente valorizam a especificidade dessa instituição da primeira infância. Também apoiar-se, estudar educadores que construíram experiências democráticas, como Macarenco, Janusz Corczak, Frenet, entre outros. Né? Então, é importante é como se a gente tivesse os nossos avós da educação infantil, que nos trazem aqui muitas experiências que a gente pode pensar, muito mais do que experiências, são princípios, né? Um outro desafio é a escola com um projeto bem fundamentado, com trabalho coletivo efetivado, para dialogar com ideias conservadoras que estão muito presentes na atualidade. Então, de mais ou menos 3, 4 anos para cá, a gente tem lidado nas instituições de educação infantil com algumas ideias que são extremamente conservadoras e que impossibilitam as crianças de viverem experiências na infância. Então, a gente também precisa aprender a lidar com isso, né? E, para finalizar, eu levantei uma provocação aqui,
se consideramos que as instituições de educação infantil possuem especialistas nas atividades didático-emocionais para crianças pequenas, ou especialistas na administração de relacionamentos complexos, como os de educador, crianças e famílias. Então, eu termino aqui para a gente poder abrir para discutir e aí poder refletir mais, tá bom? Cidinha, te agradeço imensamente poder conversar com você, poder pensar sobre essas relações tão complexas, né, entre os profissionais da educação infantil, as crianças e suas famílias.